Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva e você está na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando as lições do quarto trimestre de 2019 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 6, a lição de número 6 do dia 10 de novembro de 2019. O título da lição é A Rebeldia de Saul e a Rejeição de Deus. A lição de hoje, ela traz um texto que me assombra muito. Quando Saul foi rejeitado por Deus como rei. Mais à frente nós falamos disso, mas fica sempre aqui a pergunta, Deus pode rejeitar alguém? Outra pergunta que é importante se fazer aqui é, Saul foi rejeitado por Deus só como rei? Então vamos lá, a primeira pergunta que eu vou deixar, eu quero escrever aqui. A primeira pergunta, Deus pode rejeitar? Deus pode rejeitar alguém? Outra pergunta que é importante a gente fazer aqui. Saul foi rejeitado como rei? Saul foi rejeitado, eu vou colocar assim, nesses termos, como crente? Quando Deus rejeita Saul, Deus rejeita só como rei, Deus rejeita só como crente. Então, primeira coisa, até antes de tratar do texto áureo, vamos responder essas três perguntas aqui. E como eu disse, isso é algo que me traz muito temor. A primeira pergunta, Deus pode rejeitar alguém? Eu sempre digo, principalmente quando eu leciono teontologia, que é a doutrina do ser de Deus, eu falo com os alunos em sala de aula. Sempre que alguém te perguntar se Deus pode fazer qualquer coisa, sempre responda, pode. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas aí, por favor, não me venha fazer a pergunta, Deus pode pecar? Pecar não é uma condição de poder ou não poder. A ideia de Deus, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque não é aula de teontologia, a ideia de Deus exclui a ideia de pecado. Porque Deus é perfeito. Então Deus não peca, não é porque ele pode ou deixa de poder. Não tem aquele negócio, eu falo, tem gente que... uma coisa que é impossível para Deus. Um aluno um dia me falou, professor, qual é uma coisa que é impossível para Deus? Eu falei, nada. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Eu falei, não é impossível Deus pecar. Aí parece que tem um dia que Deus acorda assim, dá uma espreguiçada e fala, eu queria tanto pecar, mas eu não posso porque eu sou Deus. Ai, que vontade de pecar, mas eu não consigo. Não existe essa possibilidade de Deus pecar. Porque Deus é perfeito. Então, a questão de Deus pecar ou não exclui. Não é uma possibilidade. Porque a ideia de Deus é de perfeição suprema. E essa ideia de perfeição exclui a ideia do pecado. Mas sempre que alguém perguntar se Deus pode fazer qualquer coisa, a resposta é pode, porque Deus é soberano. Deus pode matar? Pode, porque Ele é soberano. Deus pode curar? Pode, porque Ele é soberano. Deus pode salvar? Pode, porque Ele é soberano. Deus pode rejeitar? Pode, porque Ele é soberano. Quando Deus rejeita, Ele está sendo injusto? Não. Primeiro que pela sua onisciência, Deus sabe se aquela pessoa vai se arrepender ou não. E Deus só rejeita aquele que não se arrepende. Então Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul como rei ou Deus rejeitou Saul como pessoa, como crente também? Aí eu vou te dar uma visão bíblico-teológica. Deus rejeitou primeiro Saul como rei. Isto é claro, quando ele não mata os amalequitas, que era uma ordem de Deus, nós vamos ver isso na lição de hoje. Samuel fala com ele, hoje Deus confirmaria o teu reino. Que palavra pesada. É algo que, eu repito, que me perturba. Porque Samuel chega para Saul e diz assim, hoje Deus confirmaria o teu reino. Mas por causa da tua atitude,
Deus te rejeita e tem um melhor para o seu lugar. Ó, eu tinha até notado isso aqui, vou repetir isso no final da nossa aula. Deus sempre tem um melhor para o nosso lugar. Eu não estou aqui hoje dando aula na Academia de Pregadores porque eu sou melhor. Eu estou porque foi uma porta que Deus abriu dentro de um plano, um projeto de Deus. O dia que eu achar que eu estou aqui porque eu sou melhor, Deus vai me dizer, eu tenho um melhor para o seu lugar. E nós vamos tratar dessa questão no final da aula. Então Deus rejeitou Saul como rei. O texto é nítido, é claro, é patente. A gente vai ler a leitura bíblica em classe agora há pouco e a gente vai perceber isso. Deus rejeitou Saul como rei. Agora, Deus rejeitou Saul como pessoa também? Como crente? Eu também entendo que sim. Quando Saul consultou a feiticeira de Endor, a Bíblia diz que quando Saul assumiu o trono, Saul mandou matar os feiticeiros, extirpou os feiticeiros do contexto de Israel. Ficou lá uma feiticeira, a feiticeira de Endor. O texto diz que Saul se disfarça, tira suas vestes de rei e vai até ela. Quando Saul chega até a feiticeira fala com ele, por que você está me pedindo isso? Você bem sabe o que Saul fez aos feiticeiros, aos cartomantes. Aí Saul diz para ela, não, fica tranquila, nada vai te acontecer. Faz aí, eu costumo dizer que Saul falou assim, faz a urucumbaca aí. Quando subiu o espírito da terra, ela reconheceu que aquele homem que estava ali disfarçado era Saul. E ela diz assim, por que fizeste isto, sendo que tu mesmo és Saul? E olha o que Saul fala para a feiticeira de Endor, te juro pelo Senhor que nada te acontecerá. Nós não temos tempo para entrar nesse mérito aqui, mas o que acontece ali com Saul? O que nós chamamos de apostasia. Saul apostatou-se. O que é apostasia? É negar uma fé anteriormente declarada. E na apostasia não há perdão, não existe lugar para arrependimento. E então, ao que tudo indica, eu não estou afirmando, porque quem sou eu para mexer na salvação de qualquer pessoa, mas ao que tudo indica, Saul foi rejeitado por Deus também como crente. Saul não se arrependeu. E sem arrependimento não há salvação. Mas nós vamos tratar então sobre essa rebeldia de Saul e sobre essa rejeição de Deus em relação a Saul. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha, Deus rejeita Saul aqui como rei. Isso aqui está claro. Deus tem um melhor para o lugar dele. Vamos à verdade prática. Ao cristão nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia, pois fazê-lo é reviver a velha natureza. Nós vamos entender aqui durante a aula de hoje por que esse pecado da rebeldia, por que rebelar-se é tratado por Deus com tanta severidade. A gente pensaria, não, mas o camarada só se rebelou porque ele não concorda com algumas coisas. Por que é tratado por Deus com tanta severidade? Uma coisa eu já posso te adiantar. O primeiro pecado que aconteceu, que foi através de Lúcifer, que gerou o pecado do seu coração no céu, foi o pecado da rebeldia. E eu falo que todo rebelde tem no seu coração uma oportunidade para a germinação de uma semente plantada pelo próprio Satanás. Eu vou repetir isso, porque isso é sério. Vou para a câmera mais fechada para repetir isso aqui, olha. Todo rebelde, eu afirmo isso, tendo em vista que o primeiro pecado que aconteceu foi no céu e foi uma rebelião, todo rebelde tem no seu coração um terreno favorável à germinação de uma semente plantada pelo próprio Satanás. Todo rebelde manifesta no seu coração aquilo que é colocado pelo próprio Satanás. Precisamos ter cuidado, porque esse pecado da rebelião... Ah, pastor, mas eu estou certo. O meu pastor está fora da direção de Deus. Eu não concordo. Olha, não se rebele. Vamos aprender com Davi. Davi não se rebelou contra Saul,
mesmo sabendo que Saul já estava rejeitado por Deus, mesmo sabendo que ele seria o próximo rei, mesmo já sendo ungido por Deus para ser o próximo rei. Saul liderou o povo de Israel cerca de 20 anos, rejeitado por Deus. E Davi esperou o momento de subir ao trono. Então, não permitamos que essa semente da rebeldia, que é plantada por Satanás no coração de pessoas insubmissas, não permitamos que essa semente encontre germinação em nosso coração, ok? Vamos ao ponto central da nossa lição. O crente nascido de novo não deve praticar o pecado da rebelião. Aquele que está em Cristo, Paulo disse, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Objetivos da nossa lição. Objetivo geral, ressaltar que o crente nascido de novo, ao crente nascido de novo, não cabe praticar o pecado da rebeldia. A nossa vida agora é direcionada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa nos direcionar e nos levar à submissão. Todo rebelde é insubmisso. E se nós formos submissos à nossa liderança, nós não nos rebelaremos. Objetivos específicos. Primeiro, definir rebeldia. Esse primeiro ponto é técnico. Nós vamos definir o que é essa palavra rebeldia. Segundo ponto e segundo objetivo específico, explicar a rebeldia de Saul, como se deu, o caminho que Saul passou. E terceiro, caracterizar a liderança sem critérios de Saul. Uma liderança fragilizada, uma liderança que sucumbia à vontade do povo e por causa disso foi cortada por Deus, rejeitada por Deus. Saul foi rejeitado por Deus. Leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 17 ao versículo 28. Vamos ao texto. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo, olha que a síndrome de Adão, mas o povo, a culpa não é minha, o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer, olha a boa intenção de Saul. Os antigos dizem que de boa intenção o inferno está cheio, né? Não é a Bíblia que fala isso não, os antigos. Mas Saul passou pelo mesmo caminho. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha, como diz os jovens, né? O lero-lero de Saul. Ele tomou, o que eu trouxe aqui foi para oferecer ao Senhor teu Deus, como se Deus estivesse querendo sacrifício o tempo todo. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pronto, está definido, determinado por Deus, não tem volta. Então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor, e as tuas palavras, porque temi o povo. Um líder
não pode estar temeroso diante do povo mais do que o temor que ele tem a Deus. Deus está mostrando para Saul o seguinte: eu te chamei para liderar o meu povo, você não pode viver oprimido por ele, pressionado por ele. Aí Saul diz: porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz, ou seja, a culpa não é minha, a culpa é do povo. A culpa era dele, ele era o responsável. Nós precisamos aprender isso. Como líderes, nós somos os responsáveis. Ah, mas foi o povo que me levou. Deus nos colocou para liderar o povo conforme a sua vontade. Então temos que buscar a orientação de Deus e não seguir o que o povo quer. Há um dito popular que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. Nem sempre. E na verdade, geralmente a voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do profeta, é a voz do líder, é a voz do sacerdote. Então precisamos entender isto. Moisés, por causa do povo, perdeu a terra prometida. Saul, por causa do povo, está perdendo a sua liderança. Então precisamos ter cuidado. Mas vamos adiante aqui no texto bíblico. Sigamos o texto bíblico. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Ou seja, ele está sempre querendo arrumar um jeitinho aqui. Perceba que no próprio texto, Saul não demonstra arrependimento. Ele está querendo que Samuel vá com ele, que Samuel facilite as coisas para ele. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. Olha a inteligência de Samuel. Para que você vai voltar com quem Deus já rejeitou? Para sobrar para você também? Então precisamos ser inteligentes. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Não era a intenção dele rasgar, mas o desespero dele aqui. Ao invés de se submeter à vontade de Deus e aceitar o que era a vontade de Deus, ele não aceita. Rasgou a orla da capa. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Isso aqui é duro de ouvir. O Senhor o tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Como eu disse anteriormente, Deus sempre tem um melhor. O Senhor tem dado ao teu próximo melhor do que tu. Que Deus nos ajude, que tenha misericórdia de nós, para que nós não incorramos no mesmo erro de Saul. Eu falo em termos assim bem práticos, que na hora de ganhar o 10, Samuel fala com Saul: hoje Deus confirmaria o teu reino, mas por causa da tua desobediência, o Senhor rasgou o teu reino de ti e tem dado ao teu próximo, que é melhor do que tu. Vamos aos comentários da nossa lição, comentários muito bem feitos pelo pastor Osiel Gomes. Primeiro ponto da nossa lição: faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Vai falar sobre definição de rebeldia, o conceito de rebeldia. A rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade. Por vezes, se trata de uma obstinação em excesso. E eu coloquei aqui uma frase que eu já disse e a repito: todo rebelde é insubmisso. Ah, mas o que isso tem a ver? Tudo. Porque o modelo que Deus espera para nós é o modelo de Cristo.
e Cristo foi submisso. Tende em vós, Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana, e sendo achado na forma de servo, a si mesmo se humilhou até a morte, e morte de cruz, submissão. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Quem exalta? Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A submissão de Cristo é o nosso modelo. Todo rebelde é avesso àquilo que Cristo é. E aí, deixa eu tentar te explicar isso de uma forma bem simples e prática. Talvez nem tão teológica, mas bem simples e prática. Se Cristo, que era Deus, se encarnou e se submeteu irrestritamente à vontade do Pai, por que agora um reles mortal, um homem pecador, se Cristo, que não cometeu pecado, imagine agora um homem, um reles mortal, um homem pecador, por que ele não se submeter? Por que ele não se submeteria? Por que não está submisso à vontade de Deus? Se Cristo se submeteu, por que não eu? Este foi o erro de Saul. E aqui está o contexto de rebeldia. Por que a rebeldia é tratada com tanta severidade por Deus? Porque a rebeldia manifesta, primeiro, aquilo que Lúcifer foi. Segundo, é um decreto do ser humano, um decreto voluntário e consciente e deliberado, dizendo para Deus, eu assumo daqui para frente. É comigo, eu não vou fazer o que o senhor quer, porque o que eu quero fazer é melhor do que o senhor tem para fazer. Foi o que Saul fez. Deus fala com ele, mata todos. Aí Saul diz, não, vamos poupar aqui, vamos fazer desse jeito. Ou seja, o que Deus prescreveu não é melhor, vou fazer do meu jeito. Só que ele está guerreando as guerras do Senhor. Ele vai vencer porque Deus vai o fazer vencer. Ele é um príncipe de Deus, ele está governando, liderando o povo de Deus. Então ele tem que fazer conforme a vontade de Deus. A rebeldia é algo terrível, o rebelde é terrível. E Deus trata o rebelde com severidade. Segundo parágrafo do primeiro ponto, os aspectos bíblicos da rebeldia. E o pastor comentarista da nossa lição vai colocar que o cristão não pode viver na prática da rebeldia, visto que no seu ser há uma nova natureza implantada por Cristo. Filipenses, capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Este é o decreto, este é o desejo de Deus, esta é a vontade de Deus para nós. E eu anotei aqui que onde Cristo realmente reina, a rebeldia não tem lugar. Porque onde Cristo realmente reina, a submissão assume. E se somos submissos, a rebeldia não encontra lugar no nosso coração. Se Cristo realmente está reinando em nós, isso quer dizer que a rebeldia não tem lugar. O cristão e a rebeldia. O que o nosso comentarista coloca aqui sobre o cristão e a rebeldia? O cristão não deve sujeitar-se a uma autoridade quando a prioridade da justiça está em risco e quando há violação de princípios bíblicos. Mesmo assim, o ato de não submeter-se ao erro não significa liberdade para usar ataques com palavras indecorosas, motins e exposições em redes sociais. Isso aqui é um grande dilema na vida de muito crente. Devemos obedecer às autoridades constituídas, e Romanos capítulo 13 vai falar das autoridades constituídas, que são constituídas por Deus, e quando fala da autoridade, não de quem exerce a autoridade. Talvez quem exerce a autoridade não foi constituído por Deus, mas a autoridade, a função da autoridade, o cargo da autoridade, o cargo foi instituído por Deus. Então, nós devemos obedecer essa autoridade. Romanos capítulo 13 nos ensina sobre isso. O que nós perguntamos é, convém obedecer à autoridade quando está em risco, quando há uma violação de princípios bíblicos? Quando está em risco a justiça? Não,
não convém obedecer. Mas já que eu não obedeço, cabe a mim agora, então, deturpar esta autoridade? Expor essa autoridade em redes sociais? Também não. Cabe a cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus, orar para que Deus restabeleça a autoridade. Porque Deus põe no trono e Deus depõe do trono. Deus faz aquilo que Ele quer. Então esse deve ser o papel de cada crente, de cada cristão. Segundo ponto da nossa lição, a rebeldia de Saul, primeiro parágrafo, não cumpria a ordem divina. Deus deu uma ordem para Saul. Deus deu uma ordem, mas Saul não obedeceu à ordem divina. Saul não obedeceu à ordem divina. A ordem divina é para que Saul matasse dos amalequitas todos. Esta era a ordem de Deus para Saul. Todos deveriam morrer. Não deveria ficar nada. O rei, ele não deveria tomar do despojo. Deus já havia dado oportunidade aos amalequitas. Então Deus não está sendo injusto? A ordem de Deus tem que ser... Não é uma ordem ilegal, porque Deus é o dono da vida. Então a gente olha para as páginas do Antigo Testamento, existem alguns críticos de plantão que querem ler o Antigo Testamento com a nossa visão pós-moderna. Só que o Antigo Testamento tem que ser lido no terreno do Antigo Testamento, analisado no terreno do Antigo Testamento. Deus pode mandar matar? Pode, ele é o dono da vida. A ordem é ilegal? Se eu der uma ordem para matar alguém, eu não posso, porque eu não tenho o poder da vida, mas Deus tem. Então, quando Deus manda matar, ele deveria obedecer. E ele desobedece, ele não cumpre a ordem divina. Segundo parágrafo, Deus se arrependeu em relação a Saul. É importante entendermos que quando nós lemos esta palavra, Deus se arrependeu, no contexto teológico, nós chamamos isso aqui de antropopatismo. Vem de dois termos gregos, anthropos do grego, que é homem, e empatia, que é sentir o que o outro sente. Antropopatismo é atribuir sentimentos humanos a Deus. O arrependimento, na visão humana, ele ocorre porque nós falhamos, erramos, e então nos arrependemos. No caso de Deus, não é esse tipo de arrependimento. Deus arrependeu-se de colocar Saul no trono. Deus não queria mais Saul no trono, porque Saul cometeu dois erros graves. Deixou de seguir e deixou de executar a vontade de Deus. Duas razões, e são razões graves. Saul deixa de seguir a vontade de Deus, mas ele deixa também de executar a vontade de Deus. Ou seja, Saul se obstina contra Deus. Voluntariamente, ele quis fazer isso. E ele se rebela contra o Senhor. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. A rebelião como pecado de feitiçaria. Como entendermos essa questão da rebelião como pecado de feitiçaria? Como eu disse e repito, o nosso comentarista foi muito feliz nos seus comentários e eu quero lançar mão do que o pastor Osiel Gomes nos coloca aqui, ó. No texto está claro que as expressões falam de apostasia. A primeira, a respeito da negação da autoridade divina. A segunda, de reconhecer Deus acima de tudo. Então, duas coisas. Primeira, a respeito da negação da autoridade divina, e a segunda, a respeito de reconhecer Deus acima dos poderes divinos. Então, o que é essa apostasia? O que é apostatar da fé? Já falamos lá no início. Apostatar da fé é negar uma fé anteriormente declarada. É o Saul que manda matar os feiticeiros e depois vai consultar os feiticeiros. Isto é apostasia. Então, a apostasia, e a Bíblia diz que a rebelião é como pecado de idolatria e apostasia, né? Então, primeiro, a apostasia está ligada à negação da autoridade divina. Ou seja, Deus não tem autoridade mais sobre a minha vida.
Era uma autoridade que já era reconhecida por mim, e agora eu digo, não, ele não tem mais essa autoridade sobre a minha vida. E a segunda atitude é reconhecer outros poderes acima de Deus. É o que Saul faz, vai consultar a feiticeira de Endor. E o nosso comentarista ainda deixa claro aqui, ó, que a insolência e a arrogância de Saul revelam né? Mas revelam a tentativa de ele se impor no lugar de Deus. Era como se as regras da guerra fossem dele, e ele esqueceu que Deus não dá a sua glória a ninguém. Saul desobedece, e parece que é só uma desobediência, mas obediência, meus irmãos, é um princípio. Entendamos uma coisa importante sobre princípio. Eu tenho ensinado que existem pessoas que quebram princípios de Deus e querem ser abençoadas por Deus. Eu até uso o seguinte exemplo: um dia eu estava muito cansado, tinha viajado 3 dias assim, praticamente sem dormir direito. Aí eu orei e falei: Deus, tem misericórdia de mim, restaura as minhas forças físicas. Aí Deus falou comigo assim: dorme 3 horas por noite, você vai ver como que eu vou te restaurar. Então, simples. O sono é reparador. Então, se eu quero ter as forças físicas restauradas, eu tenho que dormir. Isso é um princípio. Então não adianta eu quebrar esse princípio, ficar noites e noites e noites sem dormir e pedir a Deus: Senhor, me restaura. Deus vai falar: vai dormir, ué. Se você dormir, eu te restauro. Existem pessoas que quebram princípios e querem continuar sendo abençoadas por Deus. E Deus é Deus de princípio. A obediência é um princípio. A santidade é um princípio. A rebeldia de Saul aqui parece ser tão somente uma desobediência, mas é um princípio. Ele quebrou este princípio. E não tem como as coisas darem certas se o princípio está quebrado. Eu quero que Deus me abençoe. Então, restaure os princípios quebrados. Reveja as suas atitudes diante de princípios quebrados. Porque a partir do momento que os princípios forem restaurados, a bênção de Deus novamente virá. Simples assim. Vamos adiante. A insolência, então, e a arrogância de Saul revela essa tentativa dele se impor no lugar de Deus. E nós vivemos uma geração que quebra esses princípios e quer adorar. Ele quebra um princípio, desobedece e fala: não, mas eu quebrei esse princípio porque eu guardei esses animais, o dispôs, para adorar a Deus. Não, Deus quer que a gente não quebre princípios. Então, Saul está totalmente equivocado. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Saul, um líder sem critérios. Primeiro, ele não sabia esperar. Então, uma das provas de que Saul não tinha critérios para a liderança era a sua impaciência. A Bíblia diz que ele deveria esperar Saul chegar para oferecer, esperar Samuel chegar para oferecer sacrifício e depois sair para a batalha. Samuel demorou 7 dias para chegar. E o povo pressionou e ele ofereceu o sacrifício. O texto diz assim: acabando Saul de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Era só esperar mais um pouquinho. Era só esperar mais um pouquinho. Saul acaba de oferecer o sacrifício, aí Samuel chega. Samuel chega e diz: olha, Saul se acha autossuficiente. O problema de Saul aqui não foi só oferecer o sacrifício, foi a sua impaciência. Saul é o rei que diz o seguinte: não, Samuel tem que fazer, mas se ele não está aqui, eu também faço, qual o problema? Não, ele tem que saber quais são os seus limites. Ele tem que se sujeitar à autoridade que Deus colocou sobre a vida dele. Ele foi além dos limites da autoridade. Ele é impaciente. E aí Deus vai tratar. Segundo parágrafo. Saul, o rei rejeitado. Nós já tratamos disso aqui. Por causa do seu pecado de não ouvir a voz de Deus, Deus o rejeitou. E esta irreverência com a ordem divina, irreverência com a ordem divina, fez com que Deus o rejeitasse, né? Então, coisas que marcam a rebelião de Saul. A irreverência com a ordem divina, com a ordem de Deus. Voto tolo, infidelidade na guerra contra os amalequitas e desobediência às palavras do Senhor. O que levou Saul a ser rejeitado por Deus? Essas 3 coisas, ó. Essa irreverência, o voto de tolo. O texto que está aqui, ó, a irreverência, o voto de tolo, a infidelidade na guerra contra os
amalequitas e a desobediência às palavras do Senhor. Assim, Deus rejeitou Saul. Vamos a algumas considerações, 3 considerações importantes aqui. Mesmo parecendo simples desobediência, a rebelião caracteriza-se como uma ação determinada. Olha o que é rebelião. Uma ação determinada de não cumprir uma ordem, demonstrando o desejo de tomar as suas próprias decisões. O filho, quando se rebela contra o pai, ele diz: eu não vou obedecer suas ordens, eu vou tomar as minhas próprias decisões. Saul se rebelou contra Deus, ele está dizendo: eu não vou obedecer às suas ordens, eu tomo as minhas próprias decisões, ou seja, eu sou independente. E Deus rejeita isso, Deus abomina isso. Segunda consideração, o importante não é começar bem. É lógico que é importante começar bem, mas mais importante do que começar bem é terminar bem. Começar bem, geralmente todo mundo começa, mas importante é terminar bem. Saul começou bem, venceu os filisteus, os descendentes dos gigantes, o povo mais terrível que guerreou contra Israel. Ele venceu, mas depois ele comete diversas falhas. E terceira consideração, Deus sempre tem o melhor, eu insisto nisso, Deus sempre tem o melhor para o meu lugar. E quem é o melhor que Deus tem? Isso que me deixa intrigado com Deus. Quando Deus fala com Saul, eu tenho o melhor para o seu lugar. Se alguém me perguntasse, quem você acha que é o melhor? Eu diria, é o chefe do exército, é um dos príncipes de Israel. Quem é o melhor que Deus tem para o meu lugar, para o lugar de Saul e para o lugar de todos aqueles que se acham que são bons e podem se rebelar contra Deus? O melhor que Deus tinha para o lugar de Saul era um menino que não tinha nem como sair à batalha ainda. Estava no campo, pastoreando o rebanho do seu pai. Para substituir um rei arrogante, Deus usa um menino. Para matar um gigante arrogante, Deus usa um menino. O melhor que Deus tem está sendo preparado por Deus para assumir o lugar de qualquer um que se tornar arrogante e achar que é totalmente independente de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia da minha vida, que nós entendamos que a função que exercemos na obra de Deus não é porque somos melhores, é porque somos chamados por Deus e Deus nos abriu esta porta para trabalhar em favor do seu reino. Deus te abençoe em nome de Jesus, que nós tenhamos temor e tremor diante desta lição. Hoje Deus confirmaria o teu reino, mas por causa da tua desobediência, Deus te rejeita e tem o melhor para o seu lugar. Mas que Deus não nos rejeite, que sejamos submissos ao Senhor, que façamos a obra de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. E até semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.